Se você se tornou MEI, agora você é um microempreendedor ou microempreendedora individual, ou seja, acabou de formalizar seu negócio próprio. Isso significa que agora você possui diversos desafios e oportunidades que devem ser trabalhados, bem como vantagens e obrigações a serem cumpridas. E é por isso que vamos mostrar aqui os principais passos para você trabalhar logo depois que se tornou um ou uma MEI. Literalmente, um guia com tudo o que você precisa saber, sem complicações e direto ao ponto. E para tirar todas essas possíveis dúvidas, vamos mostrar agora 13 passos obrigatórios que te ajudarão a ser um ou uma MEI profissional, sem erros e sem segredos. Então vamos lá. 1. Pessoa jurídica. Ao se tornar MEI, você tem uma empresa própria formalizada. Isso significa que possui um CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Trata-se de uma empresa. Ou seja, além de ser uma pessoa física, agora você também é uma pessoa jurídica, que em poucas palavras é representada também pela sigla PJ, termo utilizado para identificar uma empresa, independentemente do seu porte. E o MEI é uma delas. Dessa forma é preciso cumprir algumas obrigações, e como MEI, vamos mostrar as principais delas aqui nos próximos tópicos. 2. Entenda e pague o DAS mensalmente. Todo MEI precisa pagar o DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Esse é o imposto que precisa ser pago todo mês e que garante, entre outros benefícios, a sua contribuição para a Previdência Social. Além de ser uma forma de legalizar sua empresa e garantir que esteja em conformidade com a legislação, e assim poder continuar a exercer as atividades como MEI. O valor do DAS é fixo, de acordo com cada categoria ou tipo de atividade que você exerce. Trata-se de uma guia unificada de impostos pagos pelo MEI. Em outras palavras, este valor é referente ao recolhimento de contribuição previdenciária, o INSS, além do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e o ISS, Imposto sobre Serviços. E no momento em que estamos produzindo esse conteúdo, os valores do MEI são esses que você está vendo agora. É importante ressaltar que todo MEI deve pagar o DAS, mesmo que não esteja emitindo notas fiscais ou utilizando o CNPJ ativamente. Isso ocorre porque ao se formalizar como MEI, o microempreendedor ou microempreendedora passa a ser automaticamente um contribuinte do INSS. E o DAS pode ser gerado diretamente pelo site do Simples Nacional ou portal do empreendedor, ou até pelo app MEI da Receita Federal, por exemplo. No entanto, não pague o DAS fora do prazo. Atrasos podem gerar multas e, em caso de inadimplência prolongada, você pode até perder o status de MEI. 3. Emitir notas fiscais. MEI não tem a obrigatoriedade de emitir notas fiscais em todas as situações, apenas quando presta serviços ou vende mercadorias para outras empresas, pessoas jurídicas, conforme falamos antes. No caso de atender pessoas físicas, a emissão da nota fiscal não é obrigatória, só é necessária caso o cliente solicitar. Embora não seja obrigatório, é recomendável registrar todas as transações por meio de notas fiscais, porque isso ajuda a garantir transparência e segurança nas transações. Além disso, a emissão da nota fiscal demonstra que a sua operação está em conformidade com a lei. Ao mesmo tempo, muitos clientes, especialmente empresas, exigem nota fiscal para fechar negócios com você. Então, se quiser entender como emitir nota fiscal sendo MEI, escreva nos comentários nota fiscal MEI, porque se tiver bastante comentários desses, desenvolveremos um vídeo sobre isso para você, combinado? 4. Declaração anual do MEI. Além do pagamento mensal do DAS, o MEI precisa preencher anualmente a declaração anual do Simples Nacional, o DAS-N, que deve ser enviada até o dia 31 de maio do ano seguinte. De forma prática, o DAS-N é um relatório simples onde você informa o faturamento bruto do ano anterior. E aqui é importante pontuar que este faturamento não é referente apenas àquelas vendas que foram emitidas notas fiscais, mas sim de todas as suas vendas feitas como MEI. Ou seja, conforme falamos antes, a emissão da nota fiscal é obrigatório para vendas para empresas, pessoas jurídicas, já que para pessoas físicas não é obrigatório. No entanto, para a DAS-N é preciso considerar o faturamento total do MEI, logo, de todas as vendas realizadas, tanto para pessoas jurídicas quanto físicas. E a DAS-N precisa ser feita por todos os MEIs em atividade, com o CNPJ, mesmo que não tenha realizado nenhuma venda e teve o faturamento zerado. E essa declaração é obrigatória para manter o seu CNPJ regularizado. Mas não confunda essa declaração anual do MEI com a declaração de imposto de renda de pessoa física. A declaração anual do MEI é devida por todos os MEIs em atividade, com CNPJ ativo no respectivo ano. Já a declaração de imposto de renda é referente à sua pessoa física, por isso são coisas diferentes, combinado? 5. Atente-se ao limite do faturamento.
Ao ser MEI, existe um limite de faturamento do seu negócio. Atualmente, no momento em que estamos produzindo esse vídeo, o microempreendedor individual pode faturar até R$ 81 mil anualmente, o que daria uma média de R$ 6.750 por mês. Repare que estamos falando de faturamento, e não de lucro, o que limita um pouco mais. Caso fature mais do que isso, será preciso alterar o cadastro e registro da sua empresa para outra modalidade, o que aumentaria os custos e impostos. Logo, de certa forma, ser MEI existe um limite de crescimento, mas que pode ser resolvido ao se enquadrar em outras modalidades, nas quais o limite de faturamento é muito maior também. 6. Cuidado com as regras do MEI. Além de todos os pontos que falamos aqui, ser MEI também tem outras obrigatoriedades, como não é possível ter filiais como MEI, não pode ter nenhum sócio ou sócia, existe um limite de apenas um funcionário ou funcionária para sua empresa como MEI. Ou seja, além de você, só é possível ter mais um funcionário ou funcionária, e ele ou ela precisa ser registrada como funcionário, não como sócios, por exemplo. Ainda, quem é MEI não pode ter participação em nenhuma outra empresa, nem como sócio ou sócia ou como titular, por exemplo. Dessa forma, não seguir algum desses pontos que citamos, será preciso trocar a categoria ou enquadramento da sua empresa, que possuem outras regras, taxas e obrigações. Para isso, temos um vídeo que explica os principais tipos e enquadramento de empresas aqui no Brasil, além do MEI. Se quiser conhecer, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 7. Mantenha seus dados atualizados. Manter seus dados atualizados é essencial. Sempre que houver mudanças, como endereço, informações de contato ou alteração do nome fantasia da empresa e até do funcionário ou funcionária do negócio, se for o caso, lembre-se de atualizar essas informações no seu registro. Além disso, você pode adicionar ou remover atividades secundárias conforme a evolução do seu negócio. 8. Funcionário ou funcionária contratado ou contratado. Em caso de ter um funcionário ou funcionária contratado ou contratada, é preciso seguir os processos de folha de pagamento, com remuneração de até um salário mínimo ou piso salarial da categoria. Se este for o caso, MEI deve realizar todos os procedimentos necessários para a formalização de contrato. Esse processo pode ser feito por meio de um sistema próprio ou pelo portal e-social do governo federal, que oferece um ambiente simplificado voltado para a formalização de funcionário ou funcionária do MEI. E com um funcionário registrado, o MEI pode informar ao governo federal a folha de pagamento via e-social, seja pelo seu próprio sistema ou pelo sistema fornecido pelo governo. Após o envio das informações, o e-social gera a guia DAE, Documentação de Arrecadação do E-Social, que reúne os encargos trabalhistas, como Previdência Social e FGTS, por exemplo. Além disso, o MEI deve verificar se há retenção de impostos de renda sobre a remuneração do funcionário ou funcionária. Caso necessário, deve ser emitido o DARF, Documentação de Arrecadação de Receitas Federais, para o recolhimento do tributo. Ainda, com o funcionário registrado, o MEI também precisa cumprir todas as obrigações trabalhistas previstas na legislação, como pagamento de FGTS, recolhimento de contribuição previdenciária via DAI, pagamento de 13º salário, vale transporte, férias, entre outros direitos. Então, se quiser entender como trabalhar a folha de pagamento, assista o vídeo que explica mais este assunto. Para assisti-lo é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 9. Mantenha o relatório mensal de faturamento atualizado. O relatório mensal do MEI é um documento onde o MEI deve registrar o seu faturamento mensalmente. O relatório mensal do MEI tem a função de controlar todas as receitas da empresa, além de organizar e registrar as documentações fiscais relacionadas. Segundo o governo, o MEI é obrigado por lei a preenchê-la até o dia 20 do mês seguinte ao das vendas realizadas. No entanto, ao contrário da Declaração Anual do Simples Nacional, o DASN, não é necessário enviar esse relatório a nenhum órgão. Dessa forma, na prática, muitos MEIs acabam não utilizando esse documento porque ele não precisa ser enviado ao governo para conferência. Porém, em caso de fiscalização, o fisco, que é um órgão federal responsável por fiscalizar toda e qualquer pessoa física e jurídica no que se refere a impostos, poderá exigir os relatórios mensais preenchidos, juntamente com as notas fiscais. Por isso, é recomendável incluir o preenchimento desse relatório na rotina da gestão da empresa, evitando complicações no futuro. Além disso, o governo federal recomenda que o conjunto de relatórios e notas fiscais seja mantido e arquivado por pelo menos 5 anos, para evitar possíveis desencontros ou inconsistências nas informações. 10. Não precisa ter contador ou contadora. Diferentemente de outras modalidades, em que ter um contador ou contadora ou uma empresa de contabilidade é obrigatório, no MEI isso não acontece. Você até pode ter um contador ou contadora que te ajude com as questões de contabilidade. Inclusive, muitos MEIs optam por essa opção. No entanto, você pode fazer tudo por conta própria. 11. Conta bancária PJ.
E MEI não precisa ter uma conta bancária de pessoa jurídica, a PJ. Isso não é obrigatório, mas é recomendável, porque além de ajudar a manter as finanças pessoais e do MEI separadas, o que é algo muito importante de fazer e explicando os motivos nesse vídeo aqui, ter uma conta bancária jurídica facilita a gestão financeira da sua empresa, bem como outras possibilidades, como serviços financeiros oferecidos pelos bancos ou instituições financeiras, pacotes mais atrativos pelas empresas de maquininhas de cartão ou até de recebimento de vendas e até a aquisição de empréstimos, se for o caso, por exemplo. 12. Cuidado com o alvará de funcionamento. Com as leis vigentes no momento em que estamos produzindo esse vídeo, quem é MEI está dispensado ou dispensada de ter o alvará de funcionamento. Mas tenha muita atenção porque cada prefeitura possui algumas regras próprias. Logo, certifique-se de seguir todas as exigências, principalmente no caso de negócios ou estabelecimentos físicos. E para ter a dispensa do alvará e licença de funcionamento, o MEI deve concordar com o termo de ciência e responsabilidade no portal do empreendedor. Esse termo confirma que o empreendedor ou empreendedora conhece e cumpre os requisitos legais do Estado e da Prefeitura, como normas sanitárias, ambientais, de segurança, uso de solo e restrições para atividades em casa ou em espaços públicos. Além disso, é necessário autorizar inspeções no local de trabalho para garantir o cumprimento dessas exigências. O MEI também declara que entende que, se não seguir os requisitos, o termo poderá ser cancelado. 13. Dar baixa no CNPJ do MEI. Se você decidir encerrar o seu negócio, é fundamental dar baixa no seu CNPJ MEI. Somente assim suas obrigações fiscais com o governo serão oficialmente encerradas. Caso contrário, o imposto DAS continuará sendo cobrado. Logo, o cancelamento do CNPJ deve ser realizado no portal da Receita Federal. Após a baixa, também será necessário fazer a declaração anual de extinção, informando o faturamento bruto do ano e a data de encerramento da empresa. E se ficou até aqui, vamos indicar um vídeo que mostra tudo o que você precisa considerar ao montar um negócio próprio, principalmente pelo fato de você ser um gestor ou gestora de uma empresa. Então é preciso lidar com muitos outros assuntos bem importantes, como gestão financeira, marketing, planejamento estratégico, relacionamento com clientes e muitos outros pilares. Assim, ter muito sucesso com a sua empresa. Se quiser assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Por fim, abrir um MEI é um grande passo, mas é só o começo de uma jornada empreendedora cheia de desafios e oportunidades. E ao seguir as dicas deste guia, você estará no caminho certo para gerir seu negócio de forma eficiente e cumprir todas as suas obrigações de maneira descomplicada. E só para recapitular o que falamos aqui, pessoa jurídica, entende e pague o DAS mensalmente, emitir notas fiscais, declaração anual do MEI, atente-se ao limite de faturamento, cuidado com as regras do MEI, mantenha seus dados atualizados, funcionário ou funcionária contratado ou contratada, mantenha o relatório mensal de faturamento atualizado, não precisa ter contador ou contadora, conta bancária PJ, cuidado com o alvará de funcionamento, dar baixa no CNPJ do MEI. Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.